Diálogo. O programa Diálogo não é um programa de entrevistas. Muita gente tem conversado comigo e diz, entrevista com fulano. Não, não sou entrevistador. Esse programa não é de entrevista, esse programa é um programa de invenção, um programa de encontro. Ele cria um outro parâmetro. É um programa de encontro, de interação, de interagir com a pessoa convidada. Portanto, aos que falam sobre, que trazem as categorias da entrevista para julgar o programa ou para opinar sobre o programa, esqueçam esses paradigmas aí, esqueçam esses parâmetros, que aqui é um programa de encontro. E o encontro de hoje tem a ver com isso aqui, com alguém que me trouxe um laptop, onde escrevi a palavra diálogo. Diálogo. Ele me trouxe um laptop. Ele me trouxe também o nosso convidado de hoje, vejam vocês, um Fusca, um Fusquinha rosa. Ele nos trouxe veja, um relógio de algibeira. Quem seria um cara que traz um laptop? É um advogado da União, é um homem da cultura, é um articulista de pensamento absolutamente pessoal sobre o mundo da cultura. Eu vou conversar com um dos grandes amigos, uma figura respeitabilíssima dessa cidade, que é o meu querido Humberto Cunha. Muito obrigado. Humberto Cunha, professor da Universidade de Fortaleza, a Unifor, e que nos trouxe aqui para pautar o programa algumas coisas inusitadas como esse laptop. E como eu abri o programa com ele, eu começo com ele. O laptop, o computador. E o que enseja isso? O laptop eu trouxe como uma referência equivocada à ideia de entrevista, que você já fez o rebate aqui, inicial, e como uma referência de homenagem à TV Ceará, porque eu fui aluno dessa televisão, do sistema de televisão, inclusive aluno seu, indiretamente, É né? verdade. Na época em que fazíamos da 5ª à 8ª série e assistíamos às novelas feitas aqui no Ceará, entre elas o Caju Futebol Clube, o Pindorama, e você era o ator e depois era o apresentador das teleaulas, né? Então, a minha formação é uma formação eletrônica, é uma teleformação, e hoje em dia o que a gente tem num computador é uma síntese dos avanços obtidos com a tecnologia, com a ciência e a tecnologia. Ou seja, você transporta nesse pequeno objeto do tamanho de um livro a possibilidade de escutar música, a possibilidade de ver fotos, ver filmes, de estar permanentemente conectado com o mundo através da internet e, inclusive, de, se for o caso, ver as televisões, ver as imagens passadas aqui, e espero que brevemente possamos ver também o seu programa editado e expandido por toda a internet, para em qualquer lugar que estejamos possamos ver com essa máquina maravilhosa. Isso, quer dizer, e trouxe um equipamento tão contemporâneo e que envolve imagem, que envolve texto, não é? O intertexto, que envolve também imagem, multiplicidade de imagem, interatividade. E como você falou também isso da TVE, a famosa TVE, fundada em 1970, da qual você foi do sistema TVE, não é? Do aluno. Me ocorreu a ideia de que, como é que se dá essa formação, que diferença há entre a formação de alguém de uma escola tradicional, do professor, interagindo com os alunos e tal, e aquele sistema, como é que se dá a sua formação? Porque é uma formação muito mais imagética, muito mais verbal, não é? Ricardo, a oralidade muito presente, né, por causa da televisão. Me estranha muito hoje ver a televisão, o sistema de teleensino ser satanizado de alguma forma. Porque, na minha época, ter tido contato com o sistema de televisão foi algo maravilhoso. Precisamente não por causa das facilidades, mas por causa das dificuldades. As dificuldades faziam com que nós buscássemos soluções. Então, nós não tínhamos um professor para cada disciplina em sala de aula.
Mas o sistema, na época, era organizado de uma maneira tal que tínhamos um orientador e o orientador estimulava a criatividade, estimulava as potências diversas entre os alunos e estimulava o esforço pessoal de cada um para que, inclusive, cada um se tornasse monitor, por assim dizer, dos demais na disciplina, no âmbito em que tivesse maior familiaridade. Então, eu estudei numa escola muito humilde no bairro Álvaro Eine, porém, dessa escola, os resultados foram muito bons. Muitas pessoas, inclusive, adquiriram o nível superior, formando-se como pedagogos, como advogados, tem até juízes, né, desse grupo que saiu da Escola Apostólica Nossa Senhora de Fátima, seminário lá no bairro Álvaro Eine, onde eu estudei. Então, hoje em dia, não sei o que aconteceu, que houve uma degradação. Houve um desmonte do sistema, né? Certamente. Porque o sistema era um sistema de multimeios, criado por esse gênio da educação do Brasil, que é o nosso Gerardo Campos, não é? Implantado pela Antonieta Carlos, né? E pelo governador César Carlos, que incluía nesse sistema, um sistema de multimeios, né? Incluía emissão de TV, o aporte do livro, né? Os manuais de apoio, né? E as dinamizações na sala de aula, né? Criação de líderes, no sentido da autoaprendizagem. Mas o que eu estava querendo trazer, a ideia era, porque trouxe aqui, fazendo um link aqui com o seu laptop, é que a imagem também, ela como é que chama? Ela deflagra um processo de percepção que é diferente do da palavra, né? Ah, sem dúvida. A imagem tal desse como um retorno aos tempos mágicos, né? Aos tempos em que se obtém um longo texto a partir da simples cópia e cola, ou seja, esse é um instrumento, não deve ser o senhor das pessoas, mas deve ser realmente um instrumento para acúmulo de informações que não podem prescindir do processamento crítico de quem utiliza esse instrumental tão maravilhoso. É claro que você tendo essa consciência crítica, a palavra, a imagem, os sons, as possibilidades de contatos com outra cultura, te dão uma possibilidade de multiplicar infinitamente teu conhecimento, tua intervenção no seio social, tua intervenção na tua própria vida, na vida da tua família. Uhum. Olha, nós estamos fazendo assim, à medida que ele vai falando, é como se o PC, como se o laptop fosse o eixo da conversa. A gente vai utilizando isso e digitando aqui palavras que tenham a ver com o que o Humberto está dizendo. Eu estou conversando hoje com o Humberto Cunha e ele nos trouxe um laptop. Eu estou fascinado. Vou comprar um igualzinho para mim. Engraçado, a gente de outra geração tem uma certa reação às novidades tecnológicas, né? Mas depois a gente descobre aquilo que o McLuhan disse, que os aparelhos, né, as tecnologias são extensões do homem, né? São extensões dos braços, extensões dos olhos, né? E quando você então descobre e se dá, aquilo vira imprescindível, né? Ah, sem dúvida, né? Imagine hoje em dia se fosse retirada a internet, né? Meu Deus, imagine os sistemas bancários, imagine aí os sistemas educacionais, as matrículas em universidades, os nossos contatos que antigamente se davam pelo correio, hoje em dia esses contatos são imediatos num nível planetário. É algo que realmente se incorporou, acho que está na nossa própria pele, por assim dizer, né? Ou seja, a meninada, os adultos permanecem um considerável tempo de suas vidas em contato com outras pessoas. Nós estamos no mundo da virtualidade. No mundo da virtualidade. Né? E no mundo um pouco da ficção também, porque as pessoas inventam personas, né? Para conversar, elas fazem uma maquiagem em si mesmas para se comunicar, né? Ah, sem dúvida. Há, inclusive hoje doenças, né? Pessoas que realmente estão dependentes desse tipo de relação que cria uma intimidade, mas não intimida tanto, porque não há o contato físico, social. É claro que, novamente, se insiste na ideia da instrumentalidade. Nada substitui o contato humano, nada substitui a criticidade humana sobre todos os instrumentos que nós possamos inventar. Ou seja, o contato
personalíssimo, é insubstituível na dimensão do afeto, na dimensão dos diversos sentidos que podem ser aguçados e que devem ser desenvolvidos para que o homem seja o mais completo possível. E é engraçado, veja, eu estou aqui digitando palavras. Eu digitei aqui virtual, tracinho, real, ó. Real. E veja, a gente fala sempre de que a juventude, de que os jovens não leem, né? Livro e tal. Mas eu acho que eu nunca tive uma geração que lesse tanto e que escrevesse tanto. As pessoas passam 8 horas escrevendo. O problema Já criaram, inclusive, uma linguagem específica, né, Humberto? Lembra muito a linguagem denunciada nos anos 50 por George Orwell, no seu 1984, quando ele falava da novilíngua. Né? Olha aqui. A novilíngua seria aquela língua sincopada, em que as palavras eram diminuídas o tempo todo, né? Eram utilizadas apenas siglas. E isso tem um lado que é interessante, que é o lado de multiplicar a possibilidade comunicacional. Agora, se essa escrita apenas se repete em termos de conteúdo, a leitura não se torna tão grandiosa assim. Pode ser 8 horas de muita coisa repetida, né? Sim, sim. Pode ser 8 horas de repetição, por exemplo, de palavrões. Mas é claro que isso é como um avião. Você utiliza um avião ou para fazer um voo e se aproximar de uma pessoa que você gosta, ou utiliza para jogar bombas em cima de uma cidade. Há um vocabulário, é disso que você está falando? Que há um vocabulário muito restrito, né? É um vocabulário... talvez 200 palavras ou menos do que isso. É um vocabulário restrito, né? Tem a possibilidade... Agora lá também tem 1 trilhão de dicionários. Uma vez eu estava em Guaramiranga, conversando com um agricultor lá, e o pessoal falando mal da televisão. Ele disse, não, assiste televisão, programa ruim quem quer, tem outras possibilidades, né? Tem programas que são maravilhosos. Agora, a oferta dos que não são tão bons é uma oferta maior, porque questões comerciais, certamente. Então, eu acho que realmente tem essa potência de um grande volume de leitura, porém, mais uma vez, é necessário que nós tenhamos uma preocupação pedagógica com qual tipo de leitura, né? Pelo menos para divertir, para estimular que se multipliquem as possibilidades para campos mais avançados, campos mais aprofundados das reflexões, inclusive interpessoais. Veja, eu estava querendo agora aqui, noun, né? PQ, porque ficou porquê, TC, que é teclar, e vocês, né? Vocês, VS, VC, S. Quer dizer, são códigos restritos, é uma espécie de infolíngua, né? E meio uma fonética, é uma língua fonética, né? Como você fala, como você... Eu não entendo esse noun, mas o noun acho que é para evitar de colocar o tio, né? O tio, provavelmente. O tio, aí fica noun. Você vai para algum lugar, aí o cara responde, noun. É esquisito, mas enfim, é um dialeto, é uma infolíngua que eles estão criando. Agora, eu acho que o que é mais grave, sabe, é que eles criaram essa língua sem ter o domínio da língua básica, da língua esse é o culta, da língua... Quando eu estava falando de George Orwell, isso que é perigoso. Ele falando dessa novilíngua, é interessantíssimo que ele escreveu esse livro na década de 50, falando que no livro 1984, nós teríamos a teletela vigiando todas as pessoas o tempo todo, ou seja, o Big Brother, o grande irmão, e que a língua seria essa novilíngua reduzida, sincopada. E dos grandes riscos desta língua sincopada, diminuída, abreviada, é que diminui a própria capacidade de expressão das ideias. Ou seja, uma das grandes limitações do ser humano é dar precisão
aquilo que pensa, quando externa aquilo que pensa, né? E você reduzindo cada vez mais e sistematicamente essa possibilidade, aí fica um tanto quanto difícil. Acho que, enquanto instrumental de protesto e aproximação, é interessante, porém, é também algo que merece os cuidados e as reflexões de quem trabalha com essa questão educacional. Eu coloquei aqui o oi, que eles usam muito, né? Oi, aí o cara responde tudo bem, só que o tudo bem é só T-D-O bem, né? E às vezes nem isso, às vezes é mais reduzido ainda, às vezes é só isso, ó, deixa eu fazer aqui, às vezes é só isso, tudo bem, ou então às vezes menos, às vezes é só T, deixa eu ver, às vezes é só TB, tudo bem. Então é sincopado mesmo, né? É sincopado e eu acho que o George Orwell pode ter cometido um equívoco, talvez fique no plano do contato não pronunciado, né? Do contato telepático. Daqui a pouco é tão reduzido que talvez desenvolva essa máquina aí para um contato telepático, né? Antes muito provavelmente daqui a pouco os teclados vão sumir, né? Você vai falar e as palavras vão ser digitadas. O comando vai ser por voz. Vai ser pela fala. Pela fala. Hoje em dia já é possível você transformar isso aí também num telefone, né? Ou um sistema de mensagens desse você utiliza teclando, digitando, ou então de viva voz, só basta acoplar um microfone, né? E você estava falando, por exemplo, de televisão, que você veio da informação do sistema de televisão aberto, o sistema TVE do Ceará, e eu estava me lembrando do seguinte, que hoje, quer dizer, já é possível você ter 400 bilhões de televisões. Cada pessoa hoje que tiver um computador, que tiver acesso, etc., pode fazer a sua televisão. Ah, é. Não é? Exatamente. Com uma câmerazinha digital, grava na sua própria casa. Até o aparelho e celular, fala para o né? mundo. O aparelho celular. O aparelho celular manda informações. Filmaram o enforcamento do Saddam Hussein com o aparelho celular, né? Pois é, recentemente também houve um acidente, um incidente, né, com o Paulo José, né, que ia se afogando numa das praias de Salvador, e alguém imediatamente ali já filmou, já mandou para aberta, entende? Para a televisão aberta. Quer dizer, hoje você pode ser produtor de televisão, você pode ser apresentador de televisão, pode falar para o mundo todo, é só colocar legenda, você fala para o mundo todo, até que o mundo consiga incorporar o Esperanto, que aí a gente tem, com o Esperanto a gente fala a língua universal. Mas não é engraçado isso, né? A gente entender hoje que a própria televisão aberta está sentindo os efeitos dessa televisão pessoalizada que qualquer pessoa pode fazer. A internet tem esse potencial revolucionário, ou seja, uma televisão controlada, você escolhe as notícias e a forma como quer passar essas notícias. Você tem na internet essa possibilidade de fazer veicular um protesto, fazer veicular uma ideia diferente, fazer veicular algo que as grandes estruturas postas, aqueles que recebem concessões públicas, mas que trabalham tais concessões como se fossem concessões eternas e estritamente privadas, você tem esse canal revolucionário e que não se pode perder essa dimensão dessa possibilidade libertadora, ou seja, você pode adentrar no mundo das curiosidades sexuais, como diz que sexo é a palavra mais buscada na internet, né? ou das celebridades ocas, que são as mais buscadas, mas nunca podemos esquecer esta outra possibilidade libertadora, no sentido da liberdade de externar o pensamento o mais livre possível através da criação de um blog, de uma televisão pessoal. Às vezes essa liberdade se torna até uma libertinagem, se torna uma liberdade excessiva, porque você agride pessoas com preconceitos de raça, com preconceitos sexuais, não é? Com o uso de imagens de pedofilia, não é? Com manipulações de vídeos para denegrir a imagem
de algumas pessoas, não é? Sem dúvida. Né? Isso precisa ter um certo controle. E aí eu volto para a tua área. Já existe hoje, você como advogado, um homem do pensamento, mais do que um advogado, um homem que pensa o direito o tempo todo, com livros publicados sobre isso, Humberto. Já existe hoje uma legislação, um controle jurídico que leva em consideração a internet e o seu poder? Ricardo, é o seguinte, a legislação que está posta, ela considera a internet como aquilo que eu venho insistindo aqui, como um instrumento. Ou seja, você, para cometer uma calúnia, por exemplo, você pode utilizar um jornal escrito ou fazer uso da internet. Ou seja, para o direito penal, não interessa muito. No que concerne, por exemplo, as transações comerciais, você pode fazer um contrato verbal ao pedir um livro numa livraria em que você faça a visita presencial, como você pode fazer um contrato virtual pedindo de uma livraria que se encontra em qualquer ponto do país ou até do exterior. Ou seja, há toda um aproveitamento da legislação existente para coibir esses abusos e essas agressões aos direitos já consagrados, né? Ou seja, o direito à própria imagem, o direito à igualdade, o direito de não ser espezinhado porque é branco, preto ou azul. O direito, né? À privacidade, né? né? O direito à privacidade, que é um direito o mais ameaçado de maneira intensa pelo Big Brother, né? Onde nós chegamos hoje em dia. Nós somos filmados, né? O Big Brother, que é a quem se refere, não é o Big Brother, aquele programa de televisão, não. É a ideia do livro 1984. Do George Orwell, né? Então, sem dúvida nenhuma. Agora, às vezes as pessoas não tomam cuidado com a própria utilização da internet e se expõem exageradamente. Às vezes sem culpa, né? Porque tem a internet, os hackers, que são aqueles que invadem os computadores pessoais e extraem informações que deveriam ficar no âmbito da privacidade. Tem privacidade, também tem evasão. Tem invasão de privacidade e evasão de privacidade. Porque há as comunidades em que o sujeito também se expõe, né? Fala muito, manda recado, e outras pessoas têm direito, têm acesso à leitura. Pessoas que pegam assim como se fosse um egotrip, né? Egotrip, né? Que você se expõe, né? Fazendo o striptease do ego. O striptease do ego, né? É verdade. De si mesmo. Olha, você nota, né? Bota foto, manda, diz coisas pessoais. A ideia do Big Brother era uma ideia de denúncia, né? Aí você percebe na estrutura comunicacional o contrário, as pessoas lutando, cento e tantas mil pessoas lutando para ficar 24 horas por dia expostas para todo o país e para todo o mundo, em casas de vidro. Onde é que nós estamos? A ideia era exatamente o contrário, a ideia de que o Estado iria controlar, né, com a tecnologia da câmera, etc., o cidadão que já estamos, né? Você entra hoje, você põe a sua digital ali, né? E em todo canto. E vai ficar em todo canto, você vai virar número, vai virar uma barra, né, de identidade, né? E as filmagens, você anda na beira-mar, está sendo filmado, entra num hotel, está sendo filmado, entra num restaurante, está sendo filmado. É verdade. Eu posso rastrear o seu dia, né? Aí você não sabe nem se num ambiente realmente íntimo, como um banheiro, você está ou não sendo filmado. Não sabemos, porque os aparelhos de captação de imagem e de som são microscópicos. O que o autor do 1984 não previu é que as pessoas gostariam disso, né? As pessoas brigariam para ganhar uma notoriedade a partir dessa ideia de serem monitoradas 24 horas. Mas esse tema é tão fascinante que ele trouxe outros objetos e a gente não conseguiu falar nisso. Não conseguiu ainda. Mas olha, eu queria então partir para um outro tema. Já que estamos falando de direito, ele é autor do livro Direitos Culturais como Direitos Fundamentais no Ordenamento Jurídico Brasileiro, Francisco Humberto Cunha Filho. Que ligações você faria, Humberto,
sobre isso que nós estamos conversando e este livro, que foi outro ponto que você trouxe para pautar a nossa conversa. Mas vamos deixar isso para o próximo segmento? Ok. Porque a gente se empolgou tanto com a ideia de internet, ela passou a ser, digamos, o eixo da nossa conversa. Corta aqui, porque eu vou dizer o que vai acontecer agora. Deleta, vai deletando, e aí eu vou escrevendo a palavra. É isso. PC, que mais? Um Fusca, que mais? Um relógio sem acento e um DVD. Esse material, isso. E mais nada, é isso. É um material de diálogo, material para pautar o nosso diálogo, trazido aqui por quem? Pelo Humberto Cunha. Humberto Cunha. Para quem não sabe, é o criador do Festival de Teatro de Guarabiranga. É um homem da cultura, é um homem do pensamento, um dos poucos especialistas do Brasil sobre direito cultural. E é exatamente esse o tema de um dos objetos que ele trouxe hoje para pautar o nosso programa. Direitos culturais como direitos fundamentais. É um dos livros dele. Ricardo, esse livro aí é a minha dissertação de mestrado e ela representa o encontro, o diálogo entre a cultura e o direito. Eu, gostando da cultura, tendo sido secretário de Cultura de Guaramiranga e gostando também do direito, fiz de tudo para encontrar um campo de encontro e de diálogo entre os dois. E esse campo de encontro, esse campo de diálogo foi precisamente investir na ideia de uma disciplina chamada Direitos Culturais como direitos fundamentais. E a proximidade entre o direito e a cultura é muito maior do que nós imaginamos. Existe até uma teoria a partir da ideia antropológica de cultura, que estabelece que todo o direito nada mais é do que reflexo da cultura. Ou seja, uma prescrição, uma lei num dado país pode representar, ter um significado, em outro país pode ter outro. Uma conduta num país pode ser proibida, no outro pode ser perfeitamente permitida ou até estimulada. Isso significa que, a rigor, o produto final do direito nada mais é do que um produto final da cultura. Agora, eu trabalho aí, nesse livro e nos demais livros que eu publiquei a respeito desse assunto, como Cultura e Democracia na Constituição de 88, uma ideia mais restrita, que é o direito da cultura. Ou seja, eu tento entender os princípios e a dinâmica de funcionamento do direito específico concernente às artes, à memória coletiva e à transmissão dos saberes. Esse livro, como os demais objetos, eu acho que eles representam esse encontro que eu tento fazer e que é indissolúvel na minha vida entre a militância cultural e a militância jurídica. Humberto, sempre que eu falo em você, me ocorre sempre essa ideia de alguém que tem um pensamento muito específico, muito pessoal sobre as coisas. Um homem inteligente, mas além de tudo, um homem criativo que sabe... Não é aquela ideia estereotipada que a gente tem, às vezes, de advogado, né? É apenas um homem que ordena o que já está posto, não é? E vai ordenando e vai se guiando a partir da jurisprudência ou do pensamento jurídico já existente. E você não, você tem um pensamento muito inventivo sobre as coisas. Por exemplo, a sua ideia sobre o papel do artista, o ordenamento jurídico de um artista, isso me encanta. Pois é. E é polêmico, você sabe disso. Extremamente Eu queria que você polêmico. falasse sobre isso.
o papel do artista, segundo o direito posto, se rege essencialmente pelo signo da liberdade, né, numa certa dimensão. Quando a Constituição diz que o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais. Esses direitos eles não são apenas os direitos a receber prestações por parte do Estado. Às vezes, o direito se manifesta em liberdades, ou seja, a liberdade de criação, a liberdade de expressão. Somente quando essas liberdades não podem ser levadas a efeito por uma carência material, é que deve se manifestar o Estado trazendo aportes para essa manifestação, trazendo os incentivos que podem ser de diversas matizes, inclusive incentivos fiscais, que são os mais conhecidos da comunidade artística na atualidade, né? Porém, o que nós observamos nesse contexto é que há uma necessidade de divulgação imensa a respeito desses direitos culturais relacionados à criação e à proteção dessa criação, mesmo porque esses direitos se encontram num embate, né, num embate de lastro filosófico a respeito se, por exemplo, a criação consiste ou não numa propriedade ou se é uma propriedade que deve ser socializada, né? Ou seja, nesse embate todo, o direito cultural que mais fica saliente é o direito autoral, né? Um direito que, à proporção que o tempo passa, vai ficando, infelizmente, cada dia mais restrito no que concerne à ideia de socialização. Porém, continua sendo um direito muito socializador, ou seja, aquilo que um artista cria, passado algum tempo, retorna por completo para a sociedade, como, por exemplo, a obra do Shakespeare, né? A obra do Shakespeare. É uma obra que já caiu em domínio público, conserva a ideia de nomear, vincular a produção dele a ele como um direito moral, porém, a utilização fica livre para qualquer pessoa. Você querendo, pode montar com o seu teatro radical. Sim, mas isso... uma obra... mas aí, por causa do tempo, nós já temos aí a aferição do tempo que nos permite, não é? Isso. Mas, por exemplo, com autores vivos, contemporâneos, não é? Isso é mais complicado. Eu conheço alguns países, você também conhece, claro que é um estudioso sobre isso, em que mesmo autores vivos são apropriados, são considerados como patrimônio da humanidade, né? E não são países só comunistas, não, países de orientação socialista, não. Conheço países como uma Costa Rica, por exemplo, né? Onde o direito autoral tem um outro tipo de entendimento, né? Sobre ele, de que uma obra é uma obra pública, né? Pois é. Não se paga direito autoral, etc, etc. Mas é complicado, porque aí como é que ele vai viver, como né? é que vai viver o autor, não é? Pois é. No que concerne ao domínio público, que é a devolução por completo da utilização, ela no Brasil vem avançando em termos de preservação em favor do detentor do direito autoral, que nem sempre é o autor, né? Porque se o autor ele não pode negociar aquilo que nós chamamos de direitos personalíssimos, pessoais, né? Direitos morais do autor, ou seja, de dar nome à obra, isso é inegociável, de mantê-la inédita, de retirá-la de circulação, respeitadas as despesas que alguém teve por causa. O autor como pai, o intérprete, né? Porque quando a gente fala em direitos autorais, fala também nos direitos conexos, que são os direitos semelhantes, só que, por exemplo, dos intérpretes, né? Esses direitos aí são inegociáveis. Porém, o direito de exploração, eles são negociáveis. E, geralmente, quando a obra tem aceitação mercadológica, raramente aquele que criou a obra permanece com esses direitos, né? Então, isso é um elemento complicador a mais, que faz com que se questione esse aumento gradativo da permanência dos direitos autorais de negociação com uma pessoa
por 70 anos, como é o caso atualmente. E às vezes, quer dizer, isso a obra é considerada um patrimônio a ser herdado pelos filhos, por exemplo, né? Pelos descendentes do autor, não é? É. Você, 60 anos depois, às vezes está pagando a um neto, a um bisneto de um autor, não é? Hoje em dia é assim, a proteção permanece por 70 anos, contados de 1º de janeiro do ano subsequente ao da morte do autor, e permanece com os sucessores dele, neto, bisneto, até completar esses 70 anos. E é engraçado porque a gente fala de direitos conectos e de direitos de intérprete, mas a gente sabe que o intérprete é também um autor, não é? Por exemplo, você tem aqui um Hamlet. Eu sei que você é um viciado em Shakespeare e me trouxe aqui um DVD do Hamlet com Laurence Olivier. O Hamlet do Laurence Olivier é completamente diferente de um Hamlet do Orson Welles, por exemplo, não é? Ou o Hamlet que eu viesse Mel Gibson, né? Ou do Mel Gibson, ou do Hamlet que eu viesse a fazer, ou do Hamlet do Sérgio Cardoso, que fez, ou agora recentemente aquele ator Diogo Vilela fez, eu acho. O menino fez, esse cara que fez o Tropa de Elite. O Wagner. O Wagner Moura, fez, dirigido pelo Aderbal Freire Filho. Enfim, cada Hamlet desse é um Hamlet pessoal, autoral. É, autoral. Então o ator também é um autor, não é? Uhum. Chamam de conexo só por uma questão de especificação. Porém, o que se protege efetivamente é a autoria da interpretação. Né? Eu sei. Quer dizer, é a autoria literária, porque o Hamlet aqui é o Hamlet escrito, literariamente, quer dizer, o Shakespeare só foi de teatro porque era um ator, mas enquanto escritor ele é um literato, ele não é um homem de teatro, né? Porque o fenômeno do teatro só acontece, só se personaliza mesmo, é com o ator, né? Só quem faz teatro é o ator. Se bem que ele era, né? Sim, pois é, por isso que eu vejo. Se bem que ele era também, né? Mas cada um faz o seu Hamlet. E Shakespeare era um empresário também, né? Também grande empresário. E negociador bem das suas muito, obras, né? hein? Negociava bem. Eu brinco, né, dizendo assim, que o Shakespeare começou com o flanelinha, porque de fato ele começou pastorando os cavalos na frente do teatro. Depois se tornou um grande empresário. Pastorador de cavalo. E essa fixação que você tem com Hamlet, ele tem uma coleção, com Hamlet não, com Shakespeare, uma coleção enorme de DVDs, todos os filmes baseados em Shakespeare. É uma questão óbvia, mas eu queria que vocês falassem, e mais especificamente do Hamlet. Eu vejo o Hamlet assim como o criador da consciência do mundo ocidental. Acho que o Shakespeare conseguiu ali traduzir. A invenção do moderno, né? A invenção do moderno, da razão, né? Da razão. A razão contra a tradição, né? E como eu diria, o império da dúvida, o império de todas as possibilidades humanas. Lindo isso, o império da dúvida. É lindo isso, não é, Humberto? Porque o que nos resta a não ser ser a ou dúvida, não ser, né? A não ser a dúvida, né? Eu tenho um texto meu que eu digo, a dúvida é tão santa quanto a fé. Pois é. Mas não é? Quer dizer, você tem que duvidar, né? E aqui ele instaura a razão, ele rompe com a tradição, né? Ele deveria vingar as mortes, ele deveria, não é? E, no entanto, ele vai para o racional, para a instauração da razão. Porque tudo é dúvida. Ele não sabe se Cláudio apenas matou o pai dele, o Hamlet, o rei Hamlet, ou se Cláudio é o próprio pai dele, se a traição de Cláudio com Gertrude já não era tão antiga, né? Uhum. Então ele vai matar o Cláudio na hora que ele está rezando, aí tem nova dúvida. E aí eu vou premiar, porque se eu o matar agora, ele vai morrer rezando, e morrer rezando é algo sublime, então ele vai para o céu, ao invés de castigar, eu vou premiar. Ou seja, ele quando não tem loucura, ele inventa a loucura, né? Então é um personagem absolutamente completo em termos de complexidade humana. E é fértil, acho que eu fiquei empolgado agora com o que você disse, é fértil exatamente pela instauração da dúvida. É um personagem que se instaura pela dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. Não é só o ser ou não ser, é em todas as ações. Sou ou não sou filho de Cláudio? Pois é. Mato ou não mato? Amo ou não amo essa mulher? Não é?
O Hamlet é uma peça... Vivo ou morro, enfim. É uma peça que todos conhecem sem saber que conhecem, né? Então, todos pronunciam frases extraídas de Hamlet, sem saber que estão dizendo, né? Há algo de podre no reino da Dinamarca, né? Um reino tão bonito, outra dúvida, né? E algo de podre no reino da Dinamarca, o fantasma contando a sua história, o teatro dentro do teatro, né? Porque Hamlet desenvolve algo que depois fica, juntando aqui o direito e a cultura mais uma vez, ele desenvolve algo que é interessantíssimo, que é a reconstituição do crime. Quando chegam aqueles atores lá em Elsenor, no castelo de Elsenor, ele manda representar a peça que ele batiza de A Ratoeira, que é precisamente reconstituindo o crime tal qual o fantasma contou. O fantasma do pai. O fantasma do pai contou para ele que havia... E a ficção como reveladora, né? Que coisa linda, é uma peça muito complexa. É uma peça... E o relacionamento dele com Ofélia, né? É completamente dúbio e com a própria mãe. Hamlet antecipando Édipo, né? Aquela cena em que ele fustiga a mãe para exigir dela a honestidade que todos nós homens exigimos de todas as mulheres. Eu coloquei aqui Hamlet, filho do Shakespeare. Porque, se não me engano, o Shakespeare teve um filho... Hamnet. Hamnet. Ele colocou o nome do filho de Hamnet. Hamnet. É assim? N-E-T. Hamnet. Hamnet. Eram gêmeos, né? O Shakespeare... Perdeu esse menino, né? Morreu muito cedo, né, o menino? E aqui, olha que loucura, como as palavras são lindas. Hamnet. Eu separei aqui. Internet. Botei aqui a net. Hamnet. Não é? Nós estamos falando aqui de net. Talvez sejam os autores mais presentes na net, né? No mundo, né? A peça mais encenada do mundo é Hamlet. Engraçado. Gente escrevendo e botando o nome de Shakespeare. Também tem isso na internet, né? Tem. Mentiras nas quais você embarca, né? O Milô já foi vítima disso, o Ziraldo, o Hamlet, o Shakespeare nem se fala, né? Pois é. O Shakespeare é tão importante para a Inglaterra que tem uma curiosidade, certamente você sabe, ele nasceu e morreu no mesmo dia, 23 de abril. Né? E 23 de abril é o dia de São Jorge, São Jorge Guerreiro. Que não, por acaso, é o padroeiro da Inglaterra. Ou seja, alguns dizem que, a rigor, o nascimento dele foi no 26, porque não havia o registro civil, só o registro no batismo. E o batismo se dava 3 dias após, mas aí juntaram. Será que dá tempo aí da gente falar rapidamente duas coisas que ele trouxe? Eu queria deixar que você falasse rapidamente para a gente partir já para o objeto surpresa, o meu e o dele. O Fusca e o relógio de algibeira no tempo. O Fusca é uma homenagem ao meu filho, é um brinquedo dele. E eu dei esse brinquedo a ele porque durante 7 anos eu rodei o Ceará nas militâncias culturais num Fusquinha. Não era rosa, não era cor de rosa, mas era um Fusquinha amarelo. Também não era uma Brasília amarela, mas era o Fusquinha das militâncias culturais. Esse relógio foi uma homenagem ao meu avô, mas mais do que isso, né? Eu estou caminhando para ter a idade que ele tinha, né? Tenho 44 anos e uma das questões importantíssimas do homem é o tempo, o passar do tempo, né? Então, você sabe que, por exemplo, Como Gostais, uma outra peça do Shakespeare, ele disse que o tempo a gente conta de 7 em 7 anos, né? E toda vez que há uma mudança desses 7 anos, a gente entra em conflito. Até 7 anos você é um menino, de 7 a 14 você é um adolescente, você é um jovem e assim por diante. E na cultura, na militância cultural, há algo essencial para a reflexão cultural, que é o tempo, né? Ou seja, o tempo faz com que nós tombemos os bens, que devolvamos os direitos autorais
à sociedade e muitas outras coisas. Ou seja, o tempo é essencial no mundo da cultura e no mundo do direito. Às vezes, se você não pune alguém durante certo tempo, perde o direito de punir. E é interessante também a gente observar o seguinte, Humberto, é que também, né, terrivelmente o tempo, como diz o Ivan Lessa, né, de 15 em 15 anos o Brasil esquece os últimos 15 anos, né? Então eu diria também que na área da política, das políticas culturais, muitas vezes a gente de 7 em 7 anos esquece o que foi feito. Eu estou falando disso porque você foi autor de um artigo lindo chamado Cumplicidade das Políticas Culturais e você fala exatamente, faz a comparação entre a ciência e o mundo da ciência e o mundo da cultura. No mundo da ciência, o que importa é a superação, né? Né? E a superação de um axioma em relação a outro, né, científico, para o progresso da ciência e tal, para o bem-estar do homem. Mas na cultura nem sempre é assim, né? A cultura às vezes é cumulativa, como você diz, né? É preciso reconhecer o patrimônio que o outro deu e aprimorá-lo, não é? Ah, sem dúvida, né? Sem superá-lo, sem desprezá-lo, né? É mesmo porque o que é essencialmente bom, às vezes fica apenas escondido sob rótulo novo, não há criação nenhuma nova, apenas se esconde momentaneamente. Eu mexi aqui e eu queria a página inteira, eu queria a página toda, porque nós vamos agora para o objeto surpresa. Temos 6 minutos para o objeto surpresa e eu queria então escrever objeto surpresa do nosso Humberto Coelho. O que você trouxe, Humberto? Para desmontar aqui a nossa conversa, com tanto Fusca, com tanta internet. Olha, que loucura. Não vou perguntar nada, esse programa não é de entrevista. Você fala. Tá certo. Porque trouxe, para que trouxe, o que é isso, que conexões você faz, enfim, você fica eu recebi o convite para vir para cá e recebi o e-mail falando que tinha que trazer de 5 a 7 objetos, mais um objeto surpresa. E nesse final de semana eu estive em Guaramiranga, dando uma olhada no festival de jazz e blues. E eu tenho uma ligação muito grande com Guaramiranga. Eu e você. Né? Você foi o criador de toda essa política assim de transformar Guaramiranga nesse universo, nesse micro paraíso né, de promoções culturais, né? Linda, linda. Eu tenho uma relação com Guaramiranga linda. E esse é um objeto típico do artesanato de lá e que eu acho assim de uma simbologia imensa, né? Porque é um carrinho de mão. É verdade. Um carrinho de mão. Olha aqui. Um carrinho de mão com flores. Né? E para mim isso aí virou na minha mente a simbologia da integração do trabalho braçal com o trabalho intelectual. Uma integração num sentido bem profundo, creio eu. Mesmo porque, embora que uma pessoa que realize um trabalho braçal, e eu acho que nada mais pode simbolizar mais fortemente um trabalho braçal do que um carrinho de mão. Sim. Um carrinho de mão que é um carro de tração humana. Né? Onde é que você quer chegar? Em que conceito você quer fazer? O conceito que eu quero fazer é que mesmo o trabalhador braçal mais intenso, ele trabalha em favor das suas rosas, né? Da criação das suas rosas. Ou seja, ele trabalha em favor de uma escola melhor, ele trabalha em favor de ir para o seu forró, ele trabalha em favor da cultura, da beleza, da roupa melhor. Né? Ele está suando, ele está ali, mas... Está suando, mas... Não é por ali, é em função de algo maior, de um sonho maior. Somos feitos da mesma matéria de que são feitos os sonhos. Shakespeare de novo. Então, somos feitos da mesma matéria de que são feitos os sonhos. Então, essa simbologia em Guaramiranga é mais intensa, né? A proximidade do artesão com o que Guaramiranga dá de melhor para todos, né? Que são as flores, mas as flores não apenas as flores que brotam da natureza. As flores da convivência humana, daquele pessoal que você conhece lá. Lindo, lindo. E é lindo isso, a gente compreender que a gente trabalha, a gente sua, a gente rala para alguma coisa que, entre aspas, não tem nenhuma função. Exatamente. Né? Qual é a função de uma rosa, assim, do ponto de vista prático, pragmático, né? Ela é simbólico. Uma dona de casa enfeitar. Né? É enfeitar
a morte, é enfeitar a vida, é representar Cortar o amor. o cabelo mais bonito. É ficar o cabelo mais bonito, colocar uma flor, não é? A função é a beleza. A beleza em si já é a função, né, entre aspas, né, das coisas. E a gente se mata para isso, pro encantamento. A gente pensa que gosta mais de feijão, né? Feijão é absolutamente importante. Agora teve uma curiosidade no IBGE que é insuperável. No Brasil, há mais aparelhos de televisão do que fogão. Fogão a gás. Olha aqui, agora eu vou meu objeto surpresa, porque o tempo está acabando. E eu trouxe meu objeto surpresa para o Humberto. Olha o que eu associei, a que eu associei o Humberto. Olha aqui. Oh, rapaz. Eu trouxe Manual de apoio. um manual de apoio para o meu querido Televisão Educativa do Estado do Ceará, Funeduce, Manual de Apoio, 1976. O livro em que ele estudava quando era aluno do sistema TVE. Me emocionou, viu? Quero seu autógrafo. Aí a oitava série. Você fez da quinta a oitava, não fez? Da quinta a oitava. E saí direto para a escola técnica. Sem fazer cursinho, sem nada, né? Ou seja, um sistema que, na sua concepção, foi muito bom, devo muito a ele. Deixa eu mostrar. Feudalismo. Aqui tem todos os temas, você vê? A pessoa assistia ao programa e cada aluninho lá em Guaramiranga, ou de Pacuti, lá do Crato, recebia o seu manual de apoio. Olha aqui, a Ilves Ponciano, como professora, criadora dos estudos sociais, o meu querido Gil do Cordeiro Rosas, não é? O Golignac nas ciências, o José Nascimento Braga nas consultas, a comunicação Maria do Socorro Diniz, enfim. A oitava série, aqui tem todas as matérias, ó. Estudos sociais, comunicação e expressão, matemática, ciências e consultas. Cada aluninho, e entre eles aquele menino, imagino eu, magrinho, lá de Guaramiranga, né? Eu sou de Quixadá. É de Quixadá? É de Quixadá. Você Mas eu estudei aqui em Fortaleza. Mas estudou aqui em Fortaleza. Então, aquele menininho lá da periferia, né? A estudar aqui Sérgio Porto, né? A estudar o Stanislau. O Brasil que vem aí, Gilberto Freire. Imagine uma menina de 7ª série, 8ª série, estudando Hoje eu estava lendo Gilberto Freire. Não foi Paulo Mendes Campos. Não é à toa que ele foi... Eu tenho um orgulho. Ele saiu daqui, da televisão educativa. Eu trouxe a primeira imagem, olha aqui. Aquela corujinha com a... Hoje já não é mais a logomarca, não é mais essa. Lá não é mais nem TVE, agora é TVC. Não é? É TVC. É o acúmulo, né? Ou seja, tem toda uma experiência aí de vários anos, o acúmulo da cultura que nós estávamos Mas falando. eu acho que a gente poderia ter aprofundado isso, ter aprofundado esse sistema, porque ele não foi irresponsável, ele foi feito por um grande educador, por grandes educadores, e poderia ter sido adensado isso, não é? De forma responsável, claro, né? Preparando os orientadores, incorporando as novas tecnologias, aparelhando as escolas, criando uma habilitação em orientação educacional, enfim. Mas está aqui, eu quis devolver a você, essa figura brilhante da cultura e do direito, a sua base, vai ficar o seu menininho. Em lugar de honra, na minha estante. O seu menininho. Então, olha, eu vou terminar aqui como comecei, conversando com Humberto Cunha, no programa Diálogo. Obrigado, meu querido Humberto Cunha, meu ex-aluno. Sempre aluno. Da TV Viva TVE. E hoje eu vou encerrar, olha, corta aqui. Na verdade, eu vou encerrar o programa TVC, mas eu queria fazer uma homenagem a essa própria casa para dizer que tudo deve ser cumulativo. É TVE. Encerra-se aqui o programa Diálogo da TVC, mas também da TVE.